A serviço do Rei Jesus. Dê o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe para que o reino de Deus cresça. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Queremos trazer até você um tema que tem tocado muito comigo nesses últimos dias. Eu creio que o Espírito Santo tem falado no meu coração e eu sempre que tenho essas coisas eu gravo uma mensagem aqui. Essa mensagem aqui, irmão, ela tem como título Como se libertar dos vícios, né? E o fundamento dessa palavra está no livro de Coríntios, 1 Coríntios 3, 16 e 17. Ele fala: Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, habita em nós, né? Se alguém destruir o templo de Deus, que somos nós mesmos, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Quando nós aceitamos Jesus como nosso único Salvador, o Espírito Santo vem morar em nós e nós somos filhos de Deus, assim como Jesus, co-herdeiro com Ele, não porque nós merecemos, mas pela bondade de Deus. É o que a Bíblia fala, irmão. Então, vamos ver aqui para frente. Todo vício, ele vai acabar por destruir o nosso corpo, né? Todo tipo de vício é considerado uma prisão na vida da pessoa. Ou seja, o ser humano que está viciado em coisas, né, que não é de Deus, porque o vício não é de Deus, coisas malignas, como por exemplo, drogas, fumos, bebidas alcoólicas e outros males, né? São tantos, são tantos. Tem gente até viciada em remédio, tá, irmão? E é preciso ter um cuidado muito grande com essa situação. E elas, sem dúvidas, essas pessoas viciadas estão sujeitas a destruir suas próprias vidas. Felizmente, essa é a realidade. Eu comparo como se você colocasse a corda no pescoço e se suicidasse. Só que é lento, você vai suicidando devagar, né? E a gente sabe que alguns trechos da Bíblia ressaltam que o suicídio, ele dificilmente vai ter o perdão de Deus. Quer dizer, se elas não encontrarem uma saída com urgência para ser liberado desse mal, elas podem ser derrotadas pelo inimigo de Deus e ter um final muito triste. Muito triste, irmão. Para a psicologia, o vício é um mecanismo de fuga emocional em que o indivíduo obtém prazer e foge da sua dor. Que dor? Dor sentimental. São traumas que foram proporcionados durante a nossa vida, traumas muitas vezes por ex-namorados, ex-separações conjugais, por criação, cultura errada, por exemplo, né? Uma cultura que é errada é a cultura de beber, final de semana e tal. Essa é uma cultura errada, então a cultura também induz a gente ao erro, ao vício, né? Então, a ausência de Deus também vai fazer com que fique uma lacuna dentro de nós e acabamos por preencher por esses prazeres que são enganosos para a nossa vida. São um sofisma do inimigo de Deus, que ele convence-nos que aquilo é bom para nós, mas na realidade está nos matando, está nos destruindo. Existem infinitos tipos de vícios que são prejudiciais em diferentes proporções. O vício ele pode matar na hora ou pode ir matando devagar, mas todos eles são malignos, tá, irmão? Você pode até pensar que para o seu problema não existe nenhuma saída, mas é isso que nós trouxemos agora aqui para você. Para Deus, existe sim uma saída milagrosa. É claro que sair de um vício não é fácil. Não é fácil. Eu costumo dizer que nós, por nós mesmos, dificilmente vamos largar o vício. Mas se nós entregarmos esse problema para Deus, né? Mas quando você decide mudar de vida, que não quer mais aquilo para a sua vida, e está cansado de sofrer, você pode sim sair dessa situação. A Bíblia também fala que assim como nós pensamos, assim nós somos. Muito parecido com o filósofo Sócrates, né? Se eu penso, logo existo. E todas as coisas, praticamente, eles são proporcionados pela minha decisão, e a decisão começa com o pensamento. Eu só tenho que analisar se esse pensamento vem de Deus, concorda com a Bíblia, ou se esse pensamento não vem de Deus, ele não concorda com a Bíblia, então é uma coisa que está errada, né? É importante nesse tratamento nós entendermos qual é a vontade de Deus. Eu tenho mais ou menos uma pregação que fala as 6 vontades de Deus, está no YouTube, você pode ir lá buscar. É claro que Deus tem muitas lições para nós, mas a gente destacou 6 principais vontades de Deus. Eu vou ressaltar uma agora aqui para vocês. No livro de 1 Pedro, no capítulo 3, do versículo 17, é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Então Deus nunca vai querer que nós façamos o mal, muito menos para nós mesmos. Então, por
Por isso que o vício não vem de Deus. O vício é um engano do maligno, do qual nós concebemos a ideia do maligno e estamos vivendo por ideia do maligno e não pela ideia de Deus. Conseguir, pois, a maior força que está dentro de nós, que é o Espírito Santo, irmão, quando alguém quer vencer, ele consegue, pois para Deus nada é impossível. Essa é a mensagem positiva que nós queremos trazer aqui. Jesus, porém, olhando para a multidão, orando para as pessoas, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Você vai encontrar esse versículo em Marcos 10, 27. Ele liberta aqueles que estão cansados e quer sim uma vida melhor, cheia de amor, de paz e de alegria, com o coração cheio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo mora em mim, mas se eu não conversar com ele, se eu não falar com ele, se eu não orar, se eu não agradá-lo, e como é que eu agrado o Espírito Santo? Com a minha própria vida, fazendo o que é certo e não fazendo o que é errado. Ele vai me intuir fortemente a minha libertação, né? Eu peguei alguns versículos que falam de libertação, e toda libertação vem do Senhor, né? No Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 32, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Tem vários exemplos na Bíblia de pessoas, no Brasil, tem muitos depoimentos de pessoas que viviam uma vida de escravidão e hoje estão libertos porque conheceram a Deus, né? 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é o Espírito. O Espírito mora em nós. E onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade, irmão. Então, se você ainda não conseguiu se libertar do seu vício, falta você atrair a presença de Deus. Falta você buscar Deus e colocar Deus, alimentar Deus que já está dentro de nós. Com essa força, nós vamos vencer qualquer obstáculo. Amém? E como é que nós vamos? Como uma criança, nós somos uma criança. Quando a criança segura na mão do pai, ali, ele não cai, ele vai para onde o pai for, porque o pai vai segurando pela sua mão, né? E Deus também quer isso de nós. Então, no livro do profeta Isaías, no capítulo 42, versículos 6 e 7. Eu, o Senhor, olha Deus falando conosco, o chamei para a justiça e não para a injustiça. Eu chamei para as coisas boas e não para as coisas ruins. Segurarei firme a sua mão. Eu o guardarei dos males, desses sofismas, e farei de você um mediador um juiz, né? Para o povo e uma luz para os gentios, os pagãos. Para abrir os olhos dos cegos, porque há uma cegueira espiritual. Se você buscar 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, você vai encontrar que o inimigo de Deus causa-nos uma cegueira e por isso nós não encontramos a verdade, né? Então, para abrir os olhos dos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. A Bíblia diz, irmão, que aonde tem luz, aonde tem Deus, não tem trevas. Não pode ter trevas. Aonde tem Deus, não tem trevas. Não tem como existir. A luz e a escuridão não se unem. Aonde está uma, a outra não está. E nós vamos valorizar agora, nesse momento, o poder da oração. O que é isso? É falar com Deus. A Bíblia, em vários versículos, diz que cada vez que nós oramos, Deus ouve no céu as nossas orações. E se ela for realmente do fundo do nosso coração, Deus vai ouvir as nossas orações. Salmo 30, o versículo 2. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Se eu não te engano, esse Salmo 30 é do profeta Davi, é do rei Davi. Foi o que ele disse, o que ele recebeu, ele colocou nesse salmo. Vamos ver o poder da palavra de Deus também aqui. Salmo 107, 20. Ele enviou a palavra e os curou e os livrou da morte. Irmão, a palavra de Deus é a cura para a nossa alma. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Hoje, o inimigo de Deus, que é o Satanás, ele está tirando-nos da presença de Deus e eu até me preocupo com essa nova geração que vive com o celular grudado na mão, e nós também muitas vezes fazemos isso. Mas eu decidi não ver nada de besteira da internet, né? Para não tomar o meu tempo precioso. Eu ouço pelo menos uma vez por dia uma pregação. Tem muita no YouTube, tem muitos pastores bons. É importante você ouvir essas pregações. Deus vai nos trabalhando, vai nos aparando as arestas que faltam da nossa vida. Agora, irmão, como tem que ser tirado esse tempo? Um tempo concentrado de ouvir a palavra. Vá para o seu quarto, tranque seu quarto, avise sua família, eu preciso de 1 hora, não fale comigo, não me chame, resolvam aí, e eu vou ouvir uma palavra. Tem vários pregadores, tem muitas pregações, as pessoas mandam, tire uma para ouvir por dia. Você vai se alimentar da palavra de Deus. Né? Então, a palavra é que cura, irmão. A palavra de Deus é que cura.
Ó, livro do evangelista João, capítulo 8, versículo 36. Portanto, se o Filho, que é Jesus, os libertar, vocês de fato serão livres. Né? Você vai sair dessa situação. No livro de Lucas, né? No livro de Lucas, no capítulo 4, versículo 18, olha aqui Jesus falando. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertação dos oprimidos. Para libertar os oprimidos. Lucas 4, 18. Irmão, é Deus que nos liberta. Se nós não formos para Deus, possivelmente não seremos libertos. Né? E era só isso que eu tinha para apresentar para vocês, mas tem N versículos. Você pode ir lá no Google e pedir versículo de cura. Né? Você vai ter um monte de versículos. Medite sobre eles. Leia o Salmo 103. Ó, minha alma, bendiga ao Senhor. Todo o meu corpo, bendiga ao Senhor. Né? Nós vamos recebendo, lá no final ele vai falar da cura. É Deus que sara, é Deus que nos cura, é Deus que nos liberta. E é isso, irmão. Não há liberdade fora de Deus. Não há cura fora de Deus. É claro que nós vamos continuar indo para os médicos, que Deus também abençoa, Deus também, Ele falou dessa questão do tratamento, mas as duas coisas, um tratamento, pode até fazer um tratamento químico, terapêutico, mas Deus é essencial. As grandes clínicas de tratamento de recuperação, eles têm um programa, né, que busca Deus, porque sem Deus não acontece, infelizmente, né, ou felizmente, porque obriga-nos a buscar a Deus. Eu quero nesse momento agora, irmão, orar, clamar ao Senhor. Senhor meu Deus, é o Senhor que é o dono da terra, do céu e do mar. É o Senhor que controla a atmosfera, coloca chuva e sol. Ó meu Pai, nesse momento agora, Senhor Deus, eu quero clamar por todos aqueles, Pai, que vão ouvir essa mensagem. Que porventura possa estar numa situação de prisão por causa do vício. Deus Todo-Poderoso, te revela a cada um, meu Deus, que vão ouvir essa palavra do Senhor, meu Deus. Coloca o Espírito Santo, coloca teus anjos, Pai, ali. Causa uma mudança, um encorajamento, Pai. E te pedimos libertação e cura por cada pessoa que pode estar passando por um problema de vício e que venha te buscar para a sua verdadeira liberdade. Todos esses, Pai, que vão se curar, que vão se tratar, que vão deixar esses vícios, considere isso como glória para o Senhor, porque toda honra e toda glória é para o nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Espero que você realmente possa receber essa palavra com muito temor do Senhor, porque é Ele que faz a transformação, irmão. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Até a próxima.